Hoje a gente vai viajar na maionese aqui um pouco sobre o que é aprender e como foi para mim o conceito de aprender cada vez mais para descobrir o quão pouco eu sei. Eu escutei uma frase esses dias que falou a seguinte coisa: cada grau na sua formação é você mentindo menos para você mesmo. E essa frase ficou na minha cabeça e me motivou a gravar esse vídeo porque o início do ano na graduação em física, eu acho que isso deve ser verdade em qualquer graduação, para ser honesto, mas vamos pegar o que eu passei, por exemplo. É muito disruptivo, é muito algo que quebra paradigmas. Vocês já devem ter ouvido falar alguém de exatas dizendo: a escola só te ensina decoreba, a escola só te ensina regrinhas, que aí você pega, sei lá, x mais 3 igual a 5 e passa o 3 para lá para achar x. E as pessoas, quando entram na faculdade de física e lidam com cálculo, é como se a cabeça delas explodissem, porque pela primeira vez na vida, talvez, elas têm a capacidade, o poder de demonstrar algo, o poder de ter a primeira sensação de um conhecimento mais profundo. Eu fiz isso. Eu estive nessa situação de falar, cara, só me mentiram até esse momento. Só me mentiram o meu ensino médio inteiro. Tudo que eu aprendi até agora é uma farsa. E agora que eu sei cálculo, por exemplo, acabou. Eu sou o detentor da verdade, eu entendo o que está acontecendo. Eu tive essa falsa impressão. Só que eu também era muito curioso, acho que sou até hoje, e fui me aventurar em alguns cursos na matemática. Aí eu cheguei em análise real, e eu senti que estavam me mentindo em cálculo também. Por quê? Em análise real, todas as ferramentas que eu estava trabalhando em cálculo, agora eu era proibido de usar elas, porque eu tinha que demonstrar que elas eram ferramentas válidas. Eu tive situação em análise real, por exemplo, que eu não poderia usar soma sem definir a propriedade antes, e eu tinha que construir as coisas do zero. E aquela sensação de mentiram para mim de novo, e isso se repetiu na faculdade, que estranho, né? Eu aprendi talvez no curso de física alguma regrinha de derivada, no curso de cálculo eu aprendi a demonstrar porque que aquela regrinha valia, e no curso de análise real eu aprendi por que eu posso derivar em primeiro lugar, o que essa operação é. Eu aprendi a construir os números, os conjuntos de números. Que loucura! Então, cálculo estava me mentindo também. E ao mesmo tempo eu tive uma experiência muito interessante com um professor de geometria analítica. Meu professor de geometria analítica não deu um curso de geometria analítica. Ele deu um curso de álgebra linear, sem falar que estava dando um curso de álgebra linear, sem demonstrar as coisas. Ele entrava na sala e falava: vocês são da física, os conceitos de geometria analítica que eu precisava passar eu já passei, agora eu não vou ficar inventando moda, vou passar para vocês álgebra linear, mas todas as fórmulas que eu escrevi aqui hoje, assumam que eu caí no banheiro e sonhei com elas e elas estão certas. Mais pra frente essas coisas vão encaixar para vocês. E eu fiquei muito estressado durante esse semestre com isso. Porque, cara, tinha um monte de coisa legal funcionando, mas eu não conseguia entender de onde que elas vinham. E eu não tinha tempo naquela época, eu estava começando a graduação em física, curso de cálculo bem pesado, para sair daquele cenário de geometria analítica barra álgebra linear, acredite em mim, na base da fé, para estudar em mais detalhe o que estava acontecendo. Só que quando chegou meu curso de álgebra linear, toda vez que a professora fazia uma demonstração, era muito mais fácil para seguir. Eu vi isso ao vivo, assim, eu vi meus colegas que fizeram o curso de geometria analítica inteiro dentro dos moldes do que era para ser dado, e eu vi o efeito daquilo, daquela semente que aquele professor plantou quando eu tive o curso de álgebra linear. Para mim foi muito mais fácil, porque eu já tinha noção das complexidades, mesmo não sabendo demonstrar o porquê que era complexo. Eu sabia usar operacionalmente aquilo, mas não sabia justificar as operações. O curso de álgebra linear preencheu esse vazio. E aí foi a primeira vez que eu notei e falei, cara, na verdade não é que o meu professor mentiu para mim, mas é que eu estava no nível que primeiro ter tido essa exposição me ajudaria a, enfim, ser capaz de apreciar a profundidade. E eu acho que quando a gente fica muito bolado com esse negócio de x mais 3 igual a 5, e aí é uma regrinha que você está usando,
a gente também esquece que quando a gente aprende o mais avançado, seria muito mais difícil aprender o mais avançado, mesmo que seja só definir que uma operação feita dos dois lados de uma igualdade não vai alterar a igualdade. Tipo, esse conceito é muito simples. Mas é necessário, eu acho, você passar um pouco pela simplicidade e ir descobrindo a complexidade ao longo do tempo. Aí vocês podem achar que talvez eu estou defendendo essas coisas aqui, e de maneira alguma. Mas vamos continuar na trajetória acadêmica que vocês vão ver até onde que eu vou chegar. Aí eu cheguei nos cursos de física, fui fazer coisas de equações diferenciais. E aí em equações diferenciais na física, meus professores escreveram a equação diferencial e passaram diferenciais para lá, para cá, para lá, para cá. E eu ficava, cara, por que isso vale? Por que isso vale? E todo mundo falava, não, só aceita isso agora, pega essa regra aqui, pega essa regra aqui. E eu, por que isso vale? Por que isso vale? E aí, quando eu cheguei nos cursos, de novo, eu segui certa parte do curso de matemática e estatística, fiz algumas matérias lá. E quando eu vi realmente alguém justificando essas coisas lá, não foi simples, sabe? Foi coisas de aulas e aulas pra gente, no final das contas, mostrar que essa operação que a gente estava fazendo na física, apesar de formalmente errada, funciona. E aí, qual que é o propósito, né? Tipo, eu percorri esse caminho todo para eventualmente eu só me satisfazer com o fato de que agora eu acho que eu entendo um pouco mais o que está acontecendo ali, mas ao mesmo tempo, os meus professores de física fizeram um ótimo trabalho em me ensinar a física. Só que aí, essas coisas operacionais, com matemática principalmente, causam muito desconforto inicialmente, até você chegar nas matérias avançadas e ver que, cara, se você for entender o formalismo matemático de, sei lá, teoria quântica de campos de verdade, você vai ficar maluco, porque, enfim, muitos matemáticos até questionam a base matemática da teoria quântica de campos, mas, enfim. Essas coisas, o que eu quero dizer é que elas são cíclicas. E aí, pode pegar até curso de física mesmo. Curso de física, eu tive física 0 ainda. Física 0 a gente aprendeu a brincar um pouco com dinâmica. Física 1 a gente aprendeu a brincar um pouco com dinâmica um pouco mais avançado. Física 2 a gente fez ondas, fluidos, introdução à relatividade especial, termodinâmica. É um curso meio Frankenstein. Física 3 a gente fez eletromagnetismo. E aí eu falei, cara, agora eu entendo um pouco de eletromagnetismo. Estou evoluindo. E aí, física 4 a gente fez de novo base da relatividade restrita, entre outras coisas. Física 5, introdução à física quântica. Aí eu falei, estou aprendendo um pouco de quântica, que ótimo. E aí, depois você se depara com os cursos avançados das matérias. Aí eu entrei num curso de mecânica. Aí eu falei, mentiram pra mim de novo, porque agora no curso de mecânica eu tô aprendendo o princípio da minimação e o formalismo é totalmente diferente. Eu tenho uma nova porta aberta para mim explorar o mundo e esse negócio quebra paradigmas, é muito mais fácil fazer umas contas, por que a gente não aprende isso desde o início? Estão mentindo para mim. A mesma coisa quando eu entrei no curso de eletromagnetismo. Falei, cara, física 3 é brincadeira de criança. Olha o que estão me ensinando aqui, essas expansões de multipolos de potencial. Estou descobrindo agora porque que o céu é azul e demonstrando isso. Mentiram para mim em física 3. Aí eu cheguei em quântica, fiz a quântica da graduação ainda, me deram postulados da mecânica quântica e me ensinaram a fazer contas. Falei, cara, essas são as regras do jogo. Eu sei mecânica quântica agora. E aí eu fui evoluindo na pesquisa, fiz quântica 1 da graduação, quântica 2 da graduação, quântica 1 da pós-graduação, quântica 2 da pós-graduação. E cheguei na parte de fazer pesquisa. E aí na parte de fazer pesquisa eu descubro uma coisa inteira que chama sistemas quânticos abertos, que é uma área que eu estudei no meu mestrado, e os caras falam que todos os postulados que eu trabalhei durante a graduação não são de nenhuma maneira necessários para eu estudar a teoria quântica. Tudo pode ser explicado de maneira emergente do seu próprio cenário da teoria. Falo, cara, mentiram para mim a graduação inteira. E aí depois eu fui fazer pesquisa. Aí eu fui fazer pesquisa, li alguns artigos, falei, acho que eu entendo o que está acontecendo, mas vamos, sei lá, pegar a oscilação de neutrinos, que é um tópico que eu trabalho bastante. E aí eu peguei esse formalismo e comecei a fazer algumas perguntas simples, que para mim eram simples, né? Eu achava, cara, isso daqui todo mundo vai saber, e comecei a fazer perguntas disso, porque é um formalismo bem estabelecido. Quando veio, eu abri uma caixa de Pandora que eu tô pesquisando faz 6 anos. Tô há 6 anos tentando responder provavelmente a primeira pergunta que eu fiz no meu mestrado, que eu achei que era algo que todo mundo na área ia saber. E faz 6 anos que eu continuo conversando com pessoas que estão na área há mais tempo, e a gente, cada hora, abre
um problema maior nisso. E então, mentiram pra mim o tempo inteiro? Não sei. Aí eu vou fazer pesquisa, eu pego um tópico, tem um tópico que eu posso falar com mais detalhe, que é decaimento de partículas em mecânica quântica. Se você for olhar isso no nível de graduação, você provavelmente vai esbarrar no formalismo de Wigner-Weisskopf, que é um formalismo que o pessoal adiciona um operador modificado e descreve para você como decaimento de partículas pode acontecer na natureza. Você faz a conta e você tem o comportamento exponencial. Só que aí você fui fazer pesquisa e eu precisava disso num contexto diferente. Eu não queria mais esse limite onde que essa aproximação vale. Aí eu fui abrir o primeiro artigo de revisão nisso, ele tinha 120 páginas. 120 páginas. Para discutir uma coisa que, quando eu vi a primeira vez, foram 3 linhas. Modifica o operador, faz a conta e é isso. Então, eu não sei em que ponto que eu parei de fazer x mais 3 igual a 5 e comecei a entender melhor as coisas. Tipo, qual que é o ponto que eu não estou fazendo mais essas coisas? A minha conclusão pessoal é que você só pode falar que você sabe algo quando você para de estudar aquela coisa. Porque eu parei de estudar matemática muito mais formal, assim, provavelmente depois do curso de análise funcional que eu já fiz de ouvinte, porque era uma coisa já que eu falei, não, só quero ter curiosidade, mas também não quero ficar envolvido com a burocracia, então eu fui nas aulas de ouvinte, e foi mais ou menos ali que eu parei de realmente estudar muito a fundo, né, essa parte mais no viés mais matemático. E, sei lá, eu sinto que eu tenho uma noção boa daquilo que eu sei, mas é só porque eu não cutuquei aquilo o suficiente para eu ver o que eu não sei. E eu tenho a concepção que, tipo, se você começar com uma coisa boba como fazer a mesma ação dos dois lados de uma igualdade, começa a cutucar isso até separar num contexto de análise real. Parando num contexto de análise real, você vai pular para contextos muito mais complexos. Se você for continuar fazendo perguntas e continuar insatisfeito, você só vai se perceber mais ignorante e não vai se perceber mais esperto. Por isso que eu acho engraçado o efeito de aluno de primeiro ano, que é essa disrupção por aprender cálculo, ou essa disrupção, né, essa explosão de sentimentos ao ser exposto ao fato de que, bom, na verdade você só está fazendo a mesma operação dos dois lados da igualdade. Lógico que eu estou pegando um exemplo bobo, mas eu acho que as disrupções, assim, as explosões de sentimentos que a gente tem no início da graduação, a gente às vezes esquece que elas são, para um matemático experiente, elas são a mesma coisa que fazer x mais 3 igual a 5 e passar para o outro lado. Tipo, é o mesmo nível você comparar o que você está aprendendo em cálculo com o que você viu no ensino médio com o que você está vendo em cálculo 1 e o que um matemático experiente sabe. Tipo, aquela parte ali é tipo, cálculo tá te dando uma noçãozinha melhor, mas ainda tá te mentindo um monte de coisa. E a análise real você vai ver direito, mas aí se você fizer a análise real direito, você vai ver que na verdade tem muito mais ali e é muito mais complicado. Aí, sei lá, você vai fazer um curso de verão no Instituto de Matemática Pura e Aplicada no IMPA e tem contato com umas pessoas que fazem pesquisa nessas coisas e aí sua cabeça explode. Então, eu fico muito, às vezes, numa situação meio, eu acho meio paradoxal quando a gente critica essas coisas, porque, lógico, o ato de decorar é obviamente ruim, o ato de não saber de onde que as coisas vêm é ruim, mas qual que é o limite que você quer saber da origem das coisas também? O quão fundo você quer ir? Porque, honestamente, quando você sair um pouquinho desses tópicos de cálculo 1, dessas coisas, se você fizer, provavelmente, uma cadeia de umas 10 perguntas, você vai rapidamente esbarrar num tópico de pesquisa. Se você sair um pouco de, sei lá, mecânica quântica, como eu falei, comecei a estudar oscilações de neutrinos. A primeira pergunta que eu fiz na minha vida acadêmica, eu ainda estou trabalhando nela. Fazem 6 anos que eu estou trabalhando nela. Eu já tive discussões com as pessoas, com os nomes mais famosos da área. Já tive discussões com as pessoas que nem são da área de neutrinos, mas trabalham com partículas. Eu já tive discussões disso com um monte de gente. E já tive respostas divergentes. Já tive respostas conflitantes. Todo ano saem uns 2, 3 papers nesse tópico e depois saem pessoas comentando que ele tá errado. E é matéria meio que tipo mais ou menos coisas de mecânica quântica básica. Não mecânica quântica básica, não quero dar a impressão também que isso é fácil e a gente que tá perdendo algo. É extremamente difícil. Extremamente difícil. Se fosse fácil, eu já tinha feito. Sempre quando você pensa assim, será que algo é fácil? Se fosse fácil, já tinham feito. Parte desse princípio. Mas
é uma coisa que quando eu, dentro da minha ignorância, saindo da graduação e do mestrado, porque eu também acho que quando você sai da graduação e do mestrado, você acha que todo mundo sabe muito mais que você e todo mundo sabe absurdamente mais que você, enquanto que, na verdade, você só tava... Tipo, é muito fácil quando você tá avaliando o que os outros sabem, você pôr a pessoa num pedestal enorme e se diminuir e achar que suas perguntas são idiotas. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Mas quando você começa a quebrar um pouco esse medo de fazer perguntas, você começa a perceber que as outras pessoas também travam, ou tem vários tópicos que as outras pessoas também não pensaram o suficiente para ver que elas só não sabem aquilo. Então, quando você sai desse ambiente controlado, que, por exemplo, sei lá, calcular o volume de uma esfera, que já foi feito um monte de vezes por um monte de gente, não tem muita margem para ambiguidade aí. Quando você sai desses ambientes mais controlados, onde que é pesquisa de fronteira, fica mais difícil ainda, sabe? Você fica mais sujeito ainda a, tipo, cara, eu tenho uma noção, mas não sei se é exatamente isso que explica. Mas ao mesmo tempo, dentro das coisas que são já conhecidas, eu tomo muito cuidado para afirmar categoricamente que eu sei algo, e eu acho que, tipo, o cálculo 1 foi o meu auge de arrogância, e depois disso foi uma montanha russa que tá caindo até hoje. Então, eu tomo muito cuidado com essas frases de falar que as pessoas estão mentindo para você, porque muitas vezes essas pessoas só estão te preparando para se perceber ignorante no futuro. Porque eu imagino assim, eu poderia dizer que nem é cálculo que é onde você vai aprender de verdade as coisas. Eu poderia falar que o primeiro lugar que você vai aprender matemática de verdade é análise real. Mas faz sentido pegar um aluno que não viu nada de matemática e jogar ele em análise real direto, porque é horrível mentir para ele que x mais 3 é igual a 5 e você passa o 3 para outro lado. Então, eu não sei se estou fazendo o ponto claro, é mais uma divagação aqui, mas eu fui muito bem preparado para álgebra linear, porque o meu professor adotou a postura do x mais 3 igual a 5. Aceitem isso agora, no futuro vocês vão entender. E foi tiro e queda. Ele me falou isso, ele falou, você vai estar um dia sentado, ele contou essa história, você vai estar um dia sentado na sua aula de álgebra linear e você vai lembrar de mim. Você vai lembrar quando eu falei que isso daqui vale dessa forma, isso daqui acontece dessa forma. E quando a professora mostrar para você, ele ainda falou qual era o tipo de demonstração que ela usaria. E foi dito e feito. Quando a professora fez isso, eu podia deixar minha atenção, que deveria ficar, se eu nunca tivesse visto aquilo antes, deveria ficar brigando entre entender o formalismo da demonstração e tentar abstrair o conceito para a aplicação. O meu cérebro podia focar só em entender o passo a passo lógico da demonstração, porque eu já sabia onde que vai chegar. Dessa forma, seria a mesma coisa que você saber como resolver x mais 3 igual a 5, e depois quando você vê isso operacionalmente organizado, você só precisa se preocupar com a lógica de justificar aquela operação. Então, eu acho que é muito fácil a gente fazer essas críticas no nível básico, mas as pessoas fazendo essas críticas às vezes esquecem o quão complexo a vida realmente é. E eu sinto que eu já parei de me preocupar com essas coisas, porque eu sei que tudo que eu resolver fazer mais perguntas, ao invés de achar respostas, eu vou só multiplicar o número de questões que eu tenho. Então, no fim das contas, o aprendizado é uma batalha, é um balanço, na minha opinião, entre o que você escolhe entender melhor e o que você escolhe deixar de entender melhor. Vão ter várias coisas que você vai saber só ao mesmo nível de quem faz x mais 3 igual a 5 e passa o 3 para lá, e vão ter outras coisas que você vai saber um pouco mais. E essas coisas que você vai saber um pouco mais, você vai saber o suficiente para viver em paz, deitar sua cabeça no travesseiro e falar, posso dormir bem hoje porque eu acho que eu entendi o que está acontecendo, mas você não vai saber o suficiente para perder o sono porque você descobriu que você não sabe de verdade o que está rolando ali. E, para mim, essa é a parte mais bonita do conhecimento. É o fato de que o aprendizado nunca acaba, que a ignorância só se mostra maior, mas que mesmo dentro da nossa ignorância, a gente pode aprender muito sobre o mundo, fazer muitas predições interessantes sobre o mundo, entender melhor o mundo que nós habitamos,
mesmo que não tenhamos todas as respostas todas juntas e todo o entendimento completo de tudo junto. E eu acho que quando a gente entende isso, a gente tira um peso das nossas costas de ser os detentores da informação e a gente reconhece o processo de aprendizado como algo particular, algo único e algo que, se você percorrer, você vai ter a chance de descobrir várias coisas legais por você mesmo. E o legal do conhecimento, eu acho que é o fato de que, independente de quantas pessoas existam, que já sabem um monte de coisa, por exemplo, um monte de gente já sabe demonstrar o volume da esfera, já sabe, sei lá, fazer integrais de um monte de coisa. Mas quando você tiver o prazer de você demonstrar pela primeira vez essas coisas, vai ser tão divertido quanto foi para aquelas outras pessoas todas. Mas ao mesmo tempo, quando você dimensionar o sua sabedoria, você vai ver que todas as questões que você fizer só vão te levar a mais questões. E as respostas, quando elas vêm, são interessantes, mas esses vão ser os dias mais raros. E para mim essa é a beleza da coisa. Então, eu obviamente acho que eu gostaria de ter aprendido melhor formalismo no meu ensino médio, talvez sim. Mas eu tenho certeza que se eu não aprendesse as coisas do jeito que elas me foram ensinadas, quando eu tive a, a chance de ver o mais avançado, seria muito mais difícil. Isso quer dizer que a gente deveria decorar as coisas ou não. Eu acho que, no fim das contas, você vai estar vivendo entre um balanço entre algo que você sabe um pouco melhor e um monte de coisa que você está decorando. E esse balanço vai se organizar de forma que você consiga deitar no seu travesseiro e ficar em paz com o seu conhecimento. E é isso. Não sei se esse bate-papo faz muito sentido, mas essa frase de quanto mais você aprende, menos você mente para você, ficou ecoando na minha cabeça um pouco, porque é verdade, só que eu sinto que quanto mais você aprende, menos você mente sobre as coisas que você sabia previamente, mas maior fica a mentira, de forma que você vai estar sempre mentindo para você mesmo. Porque no fim das contas, quanto mais você tentar aprender, mais você vai se perceber ignorante e mais vão ser as coisas que você vai ter que entender ou escolher melhor o que você quer aprender. Porque é infinita a quantidade de coisas que a gente quer aprender, é infinita a quantidade de coisas que nós queremos saber e nós somos extremamente limitados. Então, enfim, bate-papo aí pra gente discutir alguma coisa diferente. A gente se vê na próxima oportunidade. Tchau, tchau.